Mas dei o meu melhor, afinal de contas, estava ali pelo Brasil. E aí, quando eu olho para trás, tem mais gente atrás de mim, mais esbaforida do que eu, sem doença nenhuma. Tá todo mundo mal aqui mesmo, né? Tinham 3 gatos pingados super bem e o restante se arrastando. Falei, cara, não é a doença que tá me limitando. E aí, na medicina do exercício, traz muito isso. Quando você faz o exercício, seu corpo aquece, na verdade. E eu experimentava isso todas as vezes que eu ia correr. E foi uma das coisas que eu mais fiquei impressionada. Toda vez que eu corria, eu perdia a visão. E aí falei com ela, olha, eu tô com uma ideia. Eu vou me alistar no exército. Aí ela ficou me olhando assim, com uma cara atônita, pasma, assim. Imagino. Vai. Aí eu, o que você acha? Ela não conseguia falar. Eu acho que ela tem certeza que eu sou louca. Oi, tudo bom? Tô aqui no escurinho do cinema, quase. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que eu tô aqui na feira do Iron Man. Uau! E aí ficou mega correria. Peço mil perdões se o som estiver ruim. Se vocês não estiverem me vendo, perdão. Estamos te vendo, o som tá bom. E qualquer coisa a gente vai dando uns ajustes por aqui. Doutora Cris, seja muito, muito, muito bem-vinda. Para mim é um prazer te receber aqui na nossa live, conhecer um pouco mais da sua história e compartilhar a sua história aqui com todos os Emers que estão com a gente. Então, pra gente começar... Muito feliz mesmo com o convite, com uma oportunidade. Ai, maravilhoso. E aí, pra gente começar, se apresente para quem ainda não te conhece, quem você é, e já quiser emendar na sua história com a esclerose múltipla, como foi seu diagnóstico, como você quiser. Então, me apresentando, eu sou Cris Prado, uma mulher de 44 anos, que atualmente é médica do esporte, porque eu era anestesista antes, então há 20 anos eu sou médica, e há 5 eu sou médica do esporte, e como já todo mundo aí sabendo, eu tenho esclerose múltipla. Afinal de contas, estou aqui para contar minha história. E tenho esclerose múltipla há 17 anos. Então, tem uma boa caminhada no meio desse caminho, dessa vida, né? Quase metade da vida aí de esclerose múltipla. Várias pessoas já me perguntaram isso ao longo desses anos também. Eu peço mil perdões para as pessoas que têm esclerose múltipla, estão em sofrimento nesse exato momento, que estão muito preocupadas, que estão muito desesperadas, porque a minha forma de entender esclerose múltipla não é desse jeito, e nunca foi. Tá? Então eu peço desculpas, algumas pessoas ficam chateadas, como é que pode? Pode porque cada um pensa de uma forma, cada um interpreta de uma forma. Age de uma forma, né? Então o entendimento de momentos de sofrimento, de momentos diferentes na vida, cada um vai ver de um jeito. Então, eu estava hoje falando com um amigo sobre o entendimento da morte, né? A gente estava falando sobre esse tema, e eu falei para ele, desde muito nova, as pessoas brigam comigo porque eu não fico em pânico e desespero, choramingando para todo lado com a morte. Mas desde pequena mesmo, a ponto dos meus avós... Quando minha primeira avó faleceu, os meus avós pedirem para eu disfarçar que eu tava triste. Caramba! Mas eu não gostava dela. É que as pessoas morrem. Foi isso que eu aprendi na escola. Que a pessoa nasce, cresce, desenvolve e morre. Ela era velhinha, tinha cabelo branco. Então isso com 5, 6 anos. Então a minha forma de ver essas coisas da vida é desse jeito. Então entendam. É a minha forma de ver. E é essa forma que eu tento levar também para as pessoas. Dentro da medicina, ao longo da medicina toda. E dentro da medicina do exercício, eu me dedico a tratar de pessoas com doenças crônicas, degenerativas, na maioria das vezes, né? Não é só a esclerose múltipla que é degenerativa, a gente tem um monte de coisa, traz muita debilidade, né? Então, o pessoal que vem das doenças pulmonares, então eu comento bastante com os pacientes de esclerose, que quando a pessoa fica muito triste, né? Poxa, eu não consigo andar. E claro, isso é horrível. Não estou dizendo que não é horrível. É horrível. Mas tem um monte de paciente meu que não consegue respirar. Então, assim,
é claro que eu não posso comparar o sofrimento de ninguém, mas todas as vezes que eu me deparo com os meus pacientes, eu falo assim, cara, e ele tá rindo, né? Pô, eu só tô mancando. Pô, o rapaz tá tentando falar e respirar ao mesmo tempo no sofrimento. Eu tô só mancando. Então, eu acho que a medicina, estudar a medicina trouxe isso também, né? De tentar entender onde realmente eu preciso perder energia, ficar triste e o que eu faço com isso a partir de então, né? Então, e aí vem a minha história com a esclerose múltipla. Então, eu tive o diagnóstico com 26 anos, né? Possivelmente deflagrado ali pelo estresse pré-casamento, que eu tava organizando tudo, eu queria fazer tudo. E aí comecei a ter a alteração da sensibilidade na perna, foi piorando. Começou no dedão do pé, aí foi subindo. Como eu já era médica, né? Esclerose múltipla é uma doença rara, médicos não estudam isso na faculdade. Então eu achava que eu tinha uma outra doença, que é uma doença mais comum de aparecer assim do nada, que é a Guillain-Barré. E que eu sei que também é muito, muito grave. Falei, caramba, eu acho que eu vou direto pro hospital para me internar, porque eu vou parar de respirar em algumas horas. Guillain-Barré é desse jeito. Sim. Então, eu trabalhava no hospital, eu cheguei para as pessoas e falei, gente, se até o final do plantão eu tiver pior, vocês me internem, porque é Guillain-Barré. E aí o pessoal, Xane, tá de sacanagem. Você não tá nem mancando, tá nem estranho. Eu falei, gente, tá diferente isso aqui, hein? Tá formigando essa perna. E foi piorando. Eu casei depois de 2 meses e piorando. E como uma boa médico não gosta de ser paciente, eu não fui paciente, eu só fiquei enrolando. Quando eu voltei da lua de mel, aí tinha piorado, então eu tinha perdido sensibilidade da região pélvica, genital. Falei, acho melhor dar uma olhada nisso, né, gente? Acabei de casar e perdi. Oi, gente, tá? E aí fui olhar, infelizmente o médico que me examinou não reconheceu também que era esclerose múltipla. Ele entendeu que era uma lesão que tem na medula que é fixa, que chama seringomielia, e a informação não tem nada a fazer, se habitua. E aí eu falei, poxa, mas nada? Caramba, acabei de casar, gente, não logo pode de isso. Cara, assim. E aí deu crise familiar, porque o meu ex-marido não entendeu, ele achou que eu tinha casado a contragosto, que eu tinha arrumado um amante, Meu Deus. E por isso eu não queria nada com... Então foi meio assim, catástrofe. E aí eu optei por jaquê, né? O famoso jaquê. Falei, vou fazer qualquer coisa que esteja ao meu alcance, já que é uma lesão fixa, uma alteração da medula. Vou pra acupuntura. E aí, depois dessa sessão de acupuntura, 24 horas depois tinha retrocedido metade dos sintomas. Então eu tinha voltado a sentir tudo na região pélvica, tinha voltado a sensibilidade toda da coxa. Cara, não é isso que o cara falou, não. Tem alguma coisa diferente. Mas, novamente, como boa médica e péssima paciente, deixei. Deixa passar o tempo. Foi retrocedendo. Exato. Foi retrocedendo. Então, depois de 4 meses desse primeiro sintoma, que foi uma dormênciazinha no pé, o negócio tinha subido até o umbigo e voltou, e tudo voltou ao normal e vida que segue. E aí, alguns meses depois, uns 6, 7 meses depois, eu tava recém-formada, recém-casada, trabalhando pra caramba, perdi a visão. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui. Não tá normal isso, né? E aí o médico que trabalhava comigo, ele, Cristiane, olha só, você não vai pra casa, você não vai assumir esse plantão, eu vou chamar um neurologista, porque você tem alguma coisa séria. Eu também achei estranho, esse negócio de perder a visão foi estranho. Aí ele, foi estranho, tu tava com um negócio errado na perna, agora você perdeu a visão, tem alguma coisa muito estranha, né? E aí sim, fechou o diagnóstico para esclerose múltipla, fiz a pulsoterapia e comecei o tratamento com Rebif, né? Então, há 17 anos atrás. E fui na acupuntura, minha amiga acupuntura, fui lá. Então, em uma semana eu tinha voltado a enxergar tudo, eu fiquei totalmente sem a visão de um olho. E o pessoal da acupuntura adora perguntar isso, tá? Só tava vendo sombra. Mas tá branco ou tá preto? Eu, tá totalmente vulto, mas é branco ou é preto? É branco. Então é ótimo. Ótimo? Eu continuo enxergando, tá bom, é ótimo. Enfim, e aí melhorou ali em uma semana e deixei, tava tomando o Rebif, chegando a medicação e toma lá um negócio e passa mal e vamos seguindo. E aí faltou o
remédio. Naquela época mesmo o rebife faltava, né? E aí, menos de um mês depois, perdi a visão do outro olho. Eita. Um novo surto acaba exacerbando, né, os surtos anteriores. Sim. Eu fui experimentando isso na pele. Então, na hora que eu perdi a visão do outro olho, o olho anterior, que eu achei que estava zerado, super bem, piorou de novo. Falei, gente do céu, o buraco é muito mais embaixo. Veja, mesmo sendo médica, indo agora para a categoria paciente mesmo, entendendo que eu era paciente, eu optei por não estudar a doença, para eu não ficar tentando eu resolver alguma coisa, e sim ser tratada. Então essa certamente é uma grande recomendação que eu faço, que as pessoas aceitem, confiem em quem está tratando vocês, e mesmo que você tenha conhecimento dentro da área, se permita ser tratado. E principalmente para quem não tem conhecimento, para de inventar que você descobriu a pólvora, pelo amor de Deus. Descobri que é ótimo a erva do Zé. Não, calma. Assim, o que eu posso assegurar para vocês? É uma das doenças que tem mais área financeira interessada em desenvolver medicamentos. Sim. É muito dinheiro. A gente sabe pelo custo das medicações que a gente toma. Semana que vem eu tô indo para fazer a minha medicação. A medicação tá estimada, só a medicação, em R$300 mil. Gente do céu! Tem gente investindo. Então, se você descobriu alguma coisa que custa 2 centavos e você entende que isso vai curar a esclerose múltipla, se essa é a promessa que te fazem, fique muito alerta. Cuidado. Não me soa dessa forma tão produtiva. Enfim, se você vai experimentar o negócio de 2 centavos, pelo menos não para de tomar o de 300 mil, tá? Pelo menos isso. Mas enfim, então voltei a perder a visão. E aí realmente levantei assim uma leve de... Cara, essa doença realmente parece ser séria mesmo. Aí fui estudar a doença. E há 17 anos atrás, ela era, não, claro, da mesma gravidade que é hoje, mas todas as notícias, elas eram muito catastróficas, né? Sim. Assim, o vai morrer, certeza. Vai morrer amanhã, assim, quase. E não tinha o que... Mesmo naquela época, até o próprio exercício físico era contraindicado. Acreditava-se que ele piorava a esclerose múltipla, né? Então, assim, 100% das fotos que estavam ali disponíveis no Google, que há 17 anos atrás o Google ainda era muito incipiente, eram fotos de pessoas sempre muito pálidas, com cara de doente, terminal, assim. Falei, gente, mas eu não tô desse jeito, calma. E aí consegui reaver o rebife, decidi que eu ia parar de olhar o Google, que eu ia ler sobre a teoria de esclerose múltipla, que foi bastante difícil também, tinha pouca publicação. Em livro, assim, sem ser da neurologia, né? Eu era anestesista, então os livros de clínica médica não tinham quase nada, e eu fui para aceitar. Médica, o que você tá me mandando fazer? Toma esse remédio. Tá bom, vou continuar tomando o rebife, que aí passou a ser assegurado, aquela briguinha na justiça clássica, assegurou. Mas também eu descobri que minha doença era extremamente agressiva. Então, mesmo com rebife, ela teve surto no mesmo ano que eu perdi a segunda vez a visão. E aí fiz novamente pulsoterapia, era uma lesão totalmente sensitiva, mas era um sensitivo que pegava do pescoço para baixo. É uma situação até engraçada, assim, curiosa, porque não causava nenhum dano maior, assim, mas quando eu fui descrever o que eu estava sentindo, eu liguei pro meu ex-marido, e aí olha, eu tô indo pro hospital porque eu não tô sentindo que eu tô respirando. Aí ele, você não tá respirando? Não, meu filho, que se eu não tivesse respirando, eu tava morta. Não tava nem falando com você. Tem alguma coisa errada, não é? Isso não tá bom. Aí ele, tá, eu não entendi, mas vai. E era exatamente isso. Então não tinha sensibilidade do tórax, eu não sabia que a gente percebe que a gente respira. Sim, e aí, novamente, essa é uma das coisas. A gente só consegue entender, valorizar quando a gente perde. Então, esse é um grande exercício que eu peço muito e eu tento praticar todos os dias. Se eu tiver irritado com alguma coisa ou lamentando alguma coisa, e se eu não tivesse tal outra coisa? Para tentar trazer esse exercício de valorizar o que eu tenho. Sim. Porque o que é habitual a gente não percebe. A gente tem dificuldade de valorizar.
Então esse exercício de valorizar o que a gente faz, que a gente tem, que a gente é capaz de fazer e produzir no dia a dia, é um exercício maravilhoso. Exemplo, acordou de manhã, cara, acorda com um mega sorriso, agradece que você acordou bem, que você tá na sua cama, que você tá quente, tá frio, né? Que você tá quentinho, tanta gente que tá no meio da rua, que você, né? Bom, eu não sei se você faz checklist, mas eu faço checklist, abri o olho, tô mexendo, perna, braço, opa, tá tudo aqui. Beleza. Pô, agradece, tá tudo ali, tá tudo funcionando. Tá exatamente igual o que tava no dia anterior, não tem novidade aqui. Agradece. Chegou no final do dia, olha, consegui produzir tudo, fiz tudo que eu precisava e tudo mais. Agradece. Vamos exercitar a gratidão, porque faz com que a gente valorize menos o que a gente perde. É a minha grande impressão. Enfim, tratei, fiz a pulso, não melhorou muito, e aí deu uma piorada porque piorou mais essa perda sensitiva, então eu perdi realmente muito a função da mão, e a anestesista usa muito a mão para poder fazer anestesia. E aí eu tive que tirar a licença médica, e realmente foi assim, uma época que eu fiquei muito preocupada, e é muito curioso, né, aquelas prioridades que a gente dá. Eu não fiquei preocupada porque a minha mão estava ruim. Fiquei preocupada porque eu não ia conseguir gerar dinheiro. Eu não estava preocupada com as coisas mais óbvias, né? Pô, Cristiane, a doença tá piorando. Não era isso. Era assim, meu Deus, eu não vou conseguir gerar dinheiro. Como vou trabalhar, como vou me manter, né? Exato. E aí, bom, fui na médica. E aí a médica era uma amiga minha, assim. E eu lembro dela olhando a ressonância e conversando e me examinando. E o semblante dela tava muito triste. E aí fiquei olhando aquilo, eu falei, cara, se ela que é uma pessoa bem na dela mesmo, tá com esse semblante, tá muito ruim pro meu lado, gente. Acho que eu vou morrer. E aí exatamente nesse suspiro do desespero, falei, já que eu vou morrer pela pátria. É um raciocínio linear, né? Todo mundo pensa isso, imagina. Claro. Super lógico. É lógico, não é? Pô, vou pela pátria agora, imagina, todo mundo. Podia ter pensado, vou viajar pra Dubai. Não, eu pensei... Vou conhecer o mundo. Então, realmente, me alistei no exército. Uau. E aí, fui dividir isso com ela, claro. Novamente, mais uma recomendação, senhores. Se você vai tentar fazer algo que não parece tão natural, tão normal das pessoas fazerem, divida com o seu médico. É interessante ter a ponderação de alguém que está sem emoção na situação. E aí eu tive certeza que eu estava muito grave, porque ainda era a época que não podia fazer exercício, né? Não podia, até hoje não podia hiperaquecer o corpo, e eu ia para um treinamento no exército. Não podia ficar desidratada, como é até hoje, e eu ia ficar desidratada, é um treinamento do exército. E aí falei com ela, olha, eu tô com uma ideia, eu vou me alistar no exército. Aí ela ficou me olhando assim, com uma cara atônita, página, assim, imagino. Vai. Aí eu, o que você acha? Ela não conseguia falar. Aí eu acho que ela tem certeza que eu sou louca. Ela já teve certeza que afetou cognitivo, alguma parte ali. Exatamente. Aí eu, e aí, você tem alguma coisa contra, né? E ela assim, não, Cris, é o que você sente que você tem que fazer, faça. Só tente tomar cuidado para se manter o máximo hidratado possível, para não ficar tão exposta ao sol. E se você sentir que piorou, me liga e a gente faz outra pool. Eu tinha feito 3 pools seguidos, assim, né? Outubro, novembro e dezembro. Porque não melhorava e ia piorando. E aí eu me alistei em outubro e em janeiro eu tinha que me apresentar. E assim, não tinha coordenação na mão, não tinha como me arrumar direito, né? Apertar farda, fazer coque, e lá fui eu. A sorte é que eu fui com uma amiga minha, amigona mesmo, e ela que fazia, abotoava minha roupa, porque tudo é rápido nesse negócio. Sai rápido, tá de roupa rápida. E fazia o coque também, porque eu não conseguia fazer. Mas aí vieram as minhas ponderações, sabe? Gente, foram 45 dias, né? Na primeira semana já de treinamento, tinha algo diferente em mim. E aí a gente deve ponderar sobre vários aspectos. Primeiro, eu era uma pessoa que trabalhava de segunda a segunda-feira, dentro do centro cirúrgico. Então eu não via a luz do sol. E aí eu fiquei durante 5 dias
de 7 da manhã às 5 da tarde no sol. Sol do Rio de Janeiro, 42 graus. Então, assim, não é a melhor sugestão que eu dou para as pessoas. Sim. Mas eu estava no sol. Eu não conseguia me hidratar direito, mas no hospital também não me hidratava. Então, assim... Continua elas por elas, na verdade. Mas tinha uma coisa muito importante. Era felicidade. Era não preocupação. Então, eu estava fazendo algo totalmente desprendido de estresse. Do estresse psicológico. O estresse físico, claro, estava lá, porque era um treinamento do exército. Mas eu não tinha estresse psicológico. Eu ria o tempo todo, porque cada um mais embolado que o outro. Eu achei que eu estava ruim, era uma pessoa que nunca tinha corrido, eu não fazia esporte nenhum. Antes de entrar como voluntária médico do exército, você faz um teste de diagnóstico, você tem 12 minutos para caminhar ou correr a distância que você conseguir, fazer flexão, abdominal e tal. Eu nunca tinha corrido na vida. Achei que eu fosse morrer, mas dei o meu melhor, afinal de contas, estava ali pelo Brasil. E aí, quando eu olho para trás, tem mais gente atrás de mim, mais esbaforida do que eu, sem doença nenhuma. Tá todo mundo mal aqui mesmo, né? Tinham 3 gatos pingados super bem e o restante se arrastando. Cara, não é a doença que tá me limitando. Então, assim, eu me diverti, eu fiz coisas diferentes. Então, certamente a nossa doença é uma doença que tem muito impacto psicológico. E a gente tem certeza, como o estresse psicológico, ele impacta na sinalização do corpo, né? Gerando essa autoimunidade, gerando tantas e tantas doenças. E a esclerose múltipla tem certamente um gatilho muito forte relacionado a isso. E eu tirei ele totalmente, né? A gente, assim, enquanto médico, eu recomendo isso pra caramba pras pessoas. Eu sei como é difícil, mas eu, felizmente, fiz um movimento ótimo. E, ao mesmo tempo, comecei a me exercitar. Então, assim, no final dos 40 dias, na verdade, né? Porque depois tem um gapzinho, a gente faz um campo, você fica lá 2 dias acampado, então vou chamar de 40 dias. No final dos 40 dias, eu era literalmente outra pessoa. Tinha emagrecido, sei lá quantos quilos, estava morena, não estava branca, estava muito mais forte. No primeiro teste desse diagnóstico da corrida lá, eu consegui caminhar, correr 1.200 metros. No último dia eu fiz 1.900. Uau. 700 metros a mais. É muita coisa em 12 minutos. Muita, sim. E eu corri o tempo todo. Eu falei, cara, e eu sou em pouco tempo melhor. Também, né? 40 dias pra você conseguir um resultado desse também é pouco tempo. No primeiro dia, o tenente que estava nos coordenando, mulher faz flexão, né? Então, fica lá na frente do tenente, faz a flexão. Eu caí de cara no chão, porque eu não tinha força nenhuma no braço. Caí de cara, assim, pá, minha filha, tu quase quebra o nariz, meu Deus, é da minha frente. E aí, no final desses 40 dias, eu fiz 22 flexões. Então, assim, foi muita evolução enquanto pessoa. A vantagem da esclerose múltipla veio a rebote, muito nítido. Então, melhorou a visão, o braço nem se fala. E foi tão natural, foi imperceptível. Então, assim, lá pela 3ª semana de treino, essa minha amiga, ela, Cris, você nunca mais me pediu pra fazer seu coque? Ela tá precisando. Ele tava colocando brinco, tava fazendo coque, tava botando rápido a roupa. Não tinha caído a ficha ainda pra você, né? Não. Só quando ela falou. É exatamente aquilo que eu falei, porque eu não agradeci o par e passo. O negócio foi acontecendo e eu fui indo, e tá tudo ótimo. E ela que me destacou isso, ela, Cris, percebe como tá diferente, você é outra pessoa. E aí sim caiu a ficha. Falei, cara, eu não tenho que estudar esclerose múltipla, eu tenho que estudar tudo isso que tá ao redor que me fez melhorar tanto e tão rápido. Então, assim, quem tem esclerose múltipla super vai entender, né, daquela classificação da EDSS. Falar do 0 não tem nada, 10 morreu em consequência da esclerose múltipla. Estava na classificação grande, né? Não na classificação só da marcha, não. Na classificação que pegam todos os sintomas, estava com 4,5. Uma DSS relativamente alto para um começo de diagnóstico, né? Sim, tinha 2 anos e meio. No final do curso, estava com 1 em 45 dias. Muito pouco tempo. E é legal a gente falar aí nessa parte que quando
os médicos, eles avaliam, né, o EDSS e o tempo de doença. Quando a pessoa sobe muito o EDSS, né, passa de 3, fica perto de 6, né, 4,5, um EDSS alto, e como a doutora Cris falou, é uma tendência de ter uma doença mais agressiva, né? Então, ela, com uma doença super ativa, agressiva, naquela época que não tinha essas drogas que tem hoje de alta eficácia, conseguiu, né, em 45 dias, que é um tempo curto, logicamente que ela fez algo intensivo, mas diminuiu o EDSS de 4,5 para 1, gente. Essa informação é incrível. Eu faço um meia-culpa. Na verdade, eu escrevi esse, que a gente chama na medicina, na área científica, de relato de caso, eu escrevi, então, todo esse registro, e eu não publiquei. Ai, meu Deus. Então, tá tudo em gráfico, tudo bonitinho, porque como eu passei a treinar com reloginho, com frequencímetro, então realmente tem o acompanhamento de intensidade de treinamento. Então, o que eu estou escrevendo para vocês, teoricamente, é um artigo. Sim. Acho que não foi publicado, ele foi só para congresso, que é a evolução ao longo de 10 anos, relacionados à intensidade de treino e resposta clínica. Então, eu continuei fazendo o exercício, terminou os 45 dias, eu fui trabalhar no hospital do Exército, mas continuei, assim, porque eu realmente ganhei paixão por aquilo. Uma paixão pelo exercício, mas uma paixão científica pelo exercício. Falei, cara, isso aqui é meu tratamento. Essa injeção chata de 2 em 2 dias que me deixa mal, que até os sintomas do rebife mesmo diminuíram com o treinamento, mas era além. Então, eu não parei de fazer, então continuei correndo. Tive algumas complicações psicológicas dentro do Hospital do Exército e optei por sair, porque não estava ficando bom. Eu falei, cara, eu estava numa vida civil cheia de estresse e ficando doente. Tô super bem agora. Vou ficar estressada com o cara atrás de mim aqui no Exército? Não quero. E aí saí. Na hora que eu saí, eu fiz uma ressonância para sair, para poder confirmar para eles porque que eu estava saindo. E aí, novamente, mais uma surpresa. Eu peguei a ressonância, porque eu não acreditei, levei para a minha neurologista. Juro que ela ligou para o laboratório para perguntar se tinham trocado. Caramba! Porque eu tinha uma lesão bem grande, assim, a maioria das minhas lesões era pequena, mas essa lesão que foi antes de eu ir para o Exército, ela ficou muito grande. O volume dela mesmo, né, de lesão. E ela retrocedeu, assim, 99%. Caramba. Ficou uma cicatrizinha. Aí eu falei, cara, ela não acreditava. Ela, Cris, o que você fez? Corri. Então, assim, corri, não fiquei estressada, tava feliz. E cada vez mais eu fui me dedicando a estudar isso. E fui estudando por vontade, assim, satisfação própria, de entendimento. E conforme eu fui treinando cada vez mais, eu fui cada vez mais me apaixonando pelo esporte. E aí pessoas que treinavam comigo começaram a sugerir que eu estudasse medicina do exercício, que eu nem sabia que era uma especialidade. E aí, quando eu comecei a estudar medicina do exercício, comecei a juntar então o conhecimento que eu já tinha, que eu tinha estudado para mim, com mais a teoria de medicina do exercício, e acabei migrando sutilmente para a especialidade. E uma coisa legal da gente falar disso, né, desse relato da doutora Cris, é que isso não foi agora que a gente tá aqui batendo martelo falando assim, exercício físico é bom, exercício físico é legal. Não, gente, isso é lá numa época que o médico falava pro paciente que se ele fizesse exercício, ele ia piorar drasticamente. E se ele fizesse exercício, a esclerose múltipla dele ia ficar altamente ativa, ele ia ter vários surtos, ele não ia conseguir se recuperar da fadiga e tudo mais, né? É um dos principais tópicos que eu trouxe nesse relato de caso, quando eu faço a revisão. Eu fiz questão, inclusive, de ler a desgrama do artigo que fez com que tudo isso fosse fomentado, que é um artigo de 1890, escrito por um alemão, que é o Uthoff. Quem tem esclerose múltipla já ouviu. Fenômeno de Uthoff, quando reativa o sintoma e tal, e ninguém quer reativar sintoma. O desgrama não escreveu isso. Aí eu até fico rindo. Falei assim, olha só, eu quero saber quantos da atualidade leram esse artigo de verdade. Porque num alemão arcaico, eu tive a sorte de ter um aluno alemão que sentou do meu lado. Ele, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não entendi. Não, tá bom, vamos na teoria ali total. Então a gente leu junto. Ele, Cris,
não tá dizendo que não pode. Ele tá fazendo relato das pacientes dele que pioravam a visão, e era só de visão, quando elas estavam em banho quente. Tá, o corpo aquecia por algum outro motivo, mas era muito mais banho quente, febre, mas não era tanto sobre exercício. As pessoas extrapolaram. Realmente, na hora que a gente vai... E aí na medicina do exercício traz muito isso. Quando você faz o exercício, seu corpo aquece, não é verdade? E eu experimentava isso todas as vezes que eu ia correr. E foi uma das coisas que eu mais fiquei impressionada. Toda vez que eu corria, eu perdia a visão. Perdia mesmo. A ponto das bilateral ou um só? Não, bilateral, mas ficava branco. Ó, lembra o pessoal lá da acupuntura? O branco é bom. E assim, as pessoas me chamavam de mal educada. Eu falei com você e tu não me cumprimentou? Falei, mas eu não te via. E eu não via, assim. Eu tinha mais ou menos a ideia de onde eu tava correndo e ia indo. E eu sabia. E aí comecei a reparar que isso estava atrelado à frequência cardíaca. E eu fui percebendo que quanto mais eu treinava, quanto mais condicionada eu estava, mais difícil era disso acontecer. Isso acontecia cada vez mais tardio no treino. Então, no início, quando eu comecei a fazer, eu mal começava a correr, já ficava turva à vista. Conforme eu fui progredindo, fui melhorando, eu tinha que estar fazendo muita força para ficar com a vista turva. Falei, olha aí, tem coisa aqui. Entendo, na ciência é sempre isso, é da observação para investigar o que está acontecendo, para ver o que faz sentido, como que faz sentido aquilo, para a gente realmente ir para os testes. Mas se você não tiver observação daquilo que está acontecendo, você não é um bom cientista. E você conseguia vivenciar dentro com você mesma, né? Você já era seu objeto de estudo. Exato. Né? Então... E aí, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, essa progressão. Comentei com o meu treinador, aí ele, Cris, quer dizer que tu tá correndo sem enxergar? Eu falei, não, agora já tá melhor, agora eu tô enxergando. Aí ele, meu Deus do céu, só tem maluco. Mesmo hoje em dia, eu tive que eu acabei ficando um período afastada dos treinos, e quando eu comecei a voltar para os treinos mais intensos, voltou a acontecer. Falei, droga, eu tava livre disso, gente, voltou esse negócio. E novamente, foi sustentar o treino, buscando sempre segurança para fazer isso, ainda mais no meu caso que o que eu sinto ativado é a perda visual, então buscando sempre segurança. E é o famoso batata, é batata. Manter o treino e esse fenômeno desaparece. E muito provavelmente, o que está atrelado a isso? O corpo aquecendo. Conforme a gente treina, o nosso corpo ele ganha uma expertise de conseguir dissipar o calor que o exercício gera. Então essa é uma informação muito importante. E na hora que você estiver começando a fazer a prática de exercício, o exercício aeróbio principalmente, que o corpo vai acelerar, a frequência cardíaca vai acelerar, isso pode acontecer com você. Se você tem uma coisa de ficar dormente, pode ficar mais dormente. Se você tem essa questão visual, pode ter alteração visual. Mas conforme o corpo vai treinando, ele vai entendendo o que ele precisa fazer para ficar mais confortável. Entenda, povo, é com a gente e com qualquer outro ser humano. Porque quem começa a fazer exercício se sente desconfortável, a respiração atrapalha, fica tudo estranho. Tudo dói, tudo incomoda, né? Exato. Começou a treinar com regularidade, as coisas melhoram. Então, assim, eu acho que a perseverança de buscar e colher os frutos, ela é muito importante. Coisa da fadiga, então, eu realmente passei muitos anos sem ter fadiga, não era um sintoma que eu tinha. Então, dos 17 anos, eu tenho, cara, de 12, 13 anos sem fadiga. E eu assumo, eu faço um meia-culpa, eu não entendi o que era. Por mais que eu lesse, por mais que eu tivesse essa doença, quem não tem fadiga não consegue mensurar o que quem tem fadiga passa. Não consegue. O médico mais receptivo, mais querido, ele não vai entender exatamente aquilo que você passa. Porque é indescritível, é irritante, é paralisante. Enfim, e aí, conforme eu fui tendo a fadiga nos últimos anos, eu falei, cara, não é possível, não aceito, não aceito. Eu quero produzir, eu quero fazer as minhas coisas, não tá errado isso. Quero treinar. Novamente, a regularidade de treino faz com que a fadiga seja cada vez menor.
ela não tá extinta em mim, mas ela não é todo dia. Ela tá muito... Atualmente eu percebo muito ela relacionada quando eu tenho muita coisa de estresse psicológico para resolver, quando eu tô desidratada, vou negligenciando de hidratar ao longo do dia. Ela acontece muito. E como acontece com todos os outros seres humanos quando eu não durmo direito. Daí fica fadiga, cansaço. Para tudo. Eu preciso da sua ajuda. Tá pra vir comigo? Eu preciso de 3 favores seus para ajudar nosso canal aqui a crescer no YouTube e mais gente conhecer sobre esclerose múltipla e como viver bem. O primeiro passo é você dar um like nesse vídeo se você estiver curtindo. O segundo passo é você se inscrever aqui no canal. Assim, o YouTube vai achar esse canal mais relevante e vai distribuir para mais pessoas. E o terceiro passo é você ativar o sininho. Com isso, você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E aí, preparado? Bora me ajudar? Você pode escolher um esporte que mais brilha seu olho, né? E que vai fazer com que você tenha esse algo mais, né? A gente tem exemplos, no seu caso, do ciclismo. Tem o pessoal que foi pra corrida, que foi pro triatlo. Cris, tem uma coisa muito errada com você. Vai agora no médico. Tá muito estranho. E aí tava com uma nova lesão ativa e vamos pra pulsoterapia e vamos começar tudo de novo. Coloca sua veia no saco, volta a tratar. Hoje em dia, teoricamente, eu sou uma atleta profissional. Eu tenho bolsa atleta. Olha só. Então, se eu não conseguisse produzir em outras áreas, é que eu continuo podendo ser médica e super bem.